Programa trazendo, gente, novas informações sobre o triplex que desabou na madrugada de hoje aqui em Fortaleza. Marcelo Moreno é quem traz a atualização deste caso na primeira matéria do Cidade Alerta de hoje. Aperta o play. Nossa equipe de reportagem voltou à Rua 7, no loteamento Santa Terezinha, no Novo Mondubim, para verificar como se encontra a situação do triplex que desabou na manhã do último domingo. Os escombros ainda permanecem no local. Aqui no térreo funcionava um estabelecimento comercial e acima dele outras duas residências, no primeiro piso e no segundo piso. Havia uma família, um casal e uma criança no instante em que parte desse imóvel veio abaixo. Nós conversamos com alguns moradores, poucos quiseram gravar entrevista, mas alguns nos relataram que na véspera estralos teriam sido ouvidos aqui pela vizinhança da região, que indicava que algo estava para acontecer, que poderia acontecer, só não esperava uma tragédia nesta dimensão, que apesar dos danos materiais não deixou ninguém ferido com gravidade e também não houve registro de mortes. Um outro detalhe também que nós apuramos aqui no local é que os moradores dessa casa aqui, de número 163, que também se encontra interditada pela Defesa Civil, os moradores deixaram o imóvel uma semana antes, mas a comunidade não soube precisar se a saída dessa família tem relação com algum risco estrutural. E aí, uma semana depois, portanto, nesse domingo, aconteceu aqui o desabamento deste imóvel. Eu conversei também com um entregador de água que pediu para não gravar entrevista, mas ele nos relatou o seguinte, que algumas entregas ele fez aqui nesse imóvel e dentro da estrutura do ponto comercial e também das casas que ficavam acima desse estabelecimento, o entregador nos relatou que reparou alguns danos, como rachaduras e também infiltrações. E com as fortes chuvas que caíram aqui em Fortaleza nos últimos dias, acabou fragilizando a estrutura desse imóvel e, como vocês observam, parte dele veio abaixo, o que fez também com que a Defesa Civil procedesse com a interdição não somente desse imóvel que desabou aqui no Novo Mondubim, mas também como imóveis vizinhos. Segundo a Defesa Civil, além do triplex que caiu, 8 apartamentos e 10 pontos comerciais, todos foram desocupados e interditados por risco de desabamento, e a região foi isolada, como vocês acompanham, por medidas de segurança. Nós conversamos aqui com alguns moradores que ficaram alguns surpresos com o que aconteceu, com a dimensão dessa tragédia. Já outros já apontavam que isso poderia acontecer devido aos riscos estruturais que o imóvel apresentava. Nunca esperava, né, esse acontecimento, né? E foi bem rapidinho, foi um previsto bem rápido, bem relâmpago. Há muito tempo nós avisava que isso já era. Antigamente já ela fechou, o esposo dela morreu e depois que ele faleceu, aí foi abandonado. Aí via uma crítica danada desse imóvel, certo? Aí nós chamamos a regional para olhar nossa situação aqui no loteamento. Aí nessa mente aí ele ouviu e, rapaz, isso aqui é crítico, não pode estar assim. A família que morava no local, na casa que se encontrava no segundo piso aqui do triplex, ela foi retirada e encaminhada para o abrigo solidário, segundo a Defesa Civil de Fortaleza. Na ocasião, os agentes entregaram cestas básicas, mantas e redes. A Defesa Civil também notificou os proprietários dos imóveis que foram interditados aqui ao lado do triplex que desabou, para que seja resolvida a situação para a eliminação dos riscos que foram identificados pela vistoria da Defesa Civil de Fortaleza, já que os moradores, conforme relatos, se preocupam aqui também com o restante da estrutura do imóvel, dos imóveis aqui que são conjugados com o triplex que desabou, que apresentam sim riscos que podem causar incidentes e acidentes, podendo resultar em algo mais grave para as pessoas que passam no entorno, uma vez que todos os imóveis que foram interditados se encontram desocupados e seguem sendo monitorados pela Defesa Civil. Olha, muita chuva, né?